Estamos começando mais uma aula do nosso curso preparatório para o exame Network Mais da CompTIA. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre como selecionar topologias, backbones e segmentos. Vamos começar. Como selecionar a topologia corretamente? Então, para escolher a topologia que vai fazer parte do seu planejamento, você precisa ter em mente as perguntas corretas. Então, qual que é o meu orçamento? Quanta tolerância à falha eu realmente preciso? É provável que essa rede venha a crescer? Quão escalável ela precisa ser? Você precisa ter isso em mente porque a questão do custo pode aumentar muito, a instalação também pode custar um valor muito alto, pode te dar muito trabalho depois se você precisar de muita workforce, muitas pessoas para trabalhar com você também. Além do mais, a tolerância à falha pode ser muito afetada, dependendo da forma como você planejar e de qual topologia que você vai escolher. Tá bem? E a segurança, acima de tudo, também pode ser afetada se você não escolher a topologia correta. Tá? Então você tem que ter essas coisas em mente. Tá? Que tipo de topologia você realmente vai precisar? Se vai precisar de muitas máquinas, de muita gente para trabalhar, para tomar conta, realmente vai ficando cada vez mais complexa, o custo vai aumentando, tá? E conforme a questão da tolerância à falha também, segurança também, vai ficando um pouco mais complexa, tá? Isso aí depende muito do projeto. Vamos falar um pouquinho agora sobre a espinha dorsal da rede, que é conhecida como Network Backbone, né? Como o nome já fala, ela é uma espinha dorsal, então ela liga diferentes redes de departamento num todo. Tá? Então é como se fosse a nossa espinha dorsal mesmo. Então ela parece visualmente com o desenho da espinha dorsal. Eu vou mostrar agora uma figura e vocês vão ter uma noção, tá bem? Então a espinha dorsal ela tem que ser robusta, rápida e eficiente. Como você vê aqui nessa figura, aqui vamos supor que seja um prédio, um edifício, e que aqui são as divisões de andares. A backbone fica aqui no meio, ela é a conexão que é ligada diretamente nesse roteador principal e ela leva essa conexão para outros roteadores que por sua vez distribui nos segmentos. Então aqui nós temos os segmentos que podem ser divididos pelos departamentos, no caso segmento de finanças, segmento de RH, segmento de vendas e segmento de marketing. E esses segmentos aqui tem um roteador que distribui a internet para eles, os dados. E esses roteadores recebem essa ligação através desse roteador principal aqui. E a espinha dorsal dessa rede é a conexão com esse roteador principal. Então essa espinha dorsal, como ela é chamada? Backbone, em inglês, que é espinha dorsal em inglês. Então ela liga todos os segmentos aqui numa conexão direta com o roteador principal aqui do edifício, tá bem? Os segmentos de rede, a gente já tem uma ideia, que são divisões lógicas, tá? De uma rede criada para melhorar o desempenho, a segurança, a organização, tudo se torna mais fácil quando a gente cria segmentos, fica mais fácil de gerenciar. Ela não é parte da backbone, a backbone é a parte central que se conecta, né? Então ela se conecta à backbone, mas a backbone não, os segmentos não fazem parte, não é parte da backbone, tá? A backbone é somente aquela parte central que se assemelha com a nossa espinha dorsal. Ela permite a separação de grupos, o que? Os segmentos de rede permite separar em grupos de dispositivos na mesma estrutura física. Então, isola problemas, facilita o gerenciamento da rede, tudo melhora quando a gente segmenta a rede. Tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre ponto de responsabilidade. É o local ou componente onde a responsabilidade por um serviço, operação ou manutenção é claramente definida. Então ele marca os limites entre diferentes partes. Então vamos supor aqui que daqui para frente seja a responsabilidade do setor de TI. Daqui para frente seja, vamos por aqui, daqui desse roteador para cá, seja responsabilidade do Service Desk. E nesse setor aqui, vamos supor que seja setor de infraestrutura. Esse ponto aqui, por exemplo,
esse ponto chama ponto de responsabilidade. Tá bem? Então, a partir daqui, o SLA, que é o Service Level Agreement, ele vai começar a contar. Então, vamos supor que eu tenha um ticket, um chamado que caiu na minha fila, que determina que eu tenho 8 horas para resolver, ou para dar alguma continuidade. Então, a partir daqui, esse chamado ele tem 8 horas. Se eu ver que vamos supor que eu sou daqui do setor que eu cuido do segmento de RH, eu sou um administrador de sistemas, de TI, e eu verifico que não faz parte da minha responsabilidade, porque a minha responsabilidade é só esses computadores aqui ou esses cabos aqui. Daqui para cá, eu vejo que o erro é daqui, tá para trás de mim. Então, o meu ponto de responsabilidade já não é mais meu ponto de responsabilidade. Eu tenho que passar para quem cuida desse outro ponto aqui de responsabilidade. Tá bom? Que vai ser uma outra equipe, provavelmente. E aí, esse nível esse acordo que nós temos pode mudar completamente, tá bem? O ponto de responsabilidade é isso. Ele demarca os limites, as diferentes partes, né? Então, um cliente, um provedor de serviço ou um departamento, ele vai ter ali o seu ponto de responsabilidade. Dali para trás não é ele. Então fica mais fácil determinar de quem é a responsabilidade para resolver os problemas na rede. Pode ser de uma interface de um roteador até outra, pode ser de segmentos, divididas, segmentadas entre um departamento ou outro. Pode ser a partir de uma VLAN ou outra, ou uma sub-rede, enfim. Cada empresa tem o seu método de determinar o ponto de responsabilidade. Quando a gente fala de rede virtual, a gente está falando de uma infraestrutura de rede que não depende diretamente de hardware físico tradicional, né? Então, roteador, switch, cabo, computadores, tudo isso, tudo isso na verdade pode ser substituído por recursos virtuais. Você pode, por exemplo, ter um servidor físico, tá? Que pode ser destruído pela água, por fogo, por exemplo, ou você pode também contratar esse serviço de algum fornecedor, como a Azure, da Microsoft, a AWS, tá? Que é da Amazon. Você pode utilizar recursos que são oferecidos por essas empresas, e também tem outras, como VMware, por exemplo, que é talvez a maior no ramo de máquina virtual. Né? Então você pode ter todos esses recursos, por exemplo, esse recurso que é um VNIC, que é um Virtual Network Internet Card. Então todo dispositivo que utiliza a internet, ele tem que ter um cartão de conexão à internet. Existe também a versão virtual. Para todos esses dispositivos que nós vamos falar, como switch, como roteadores, existe também a opção virtual. Nós vamos falar muito sobre isso, você tem que estar ciente de que que logo, basicamente, tudo vai ser substituído por opções virtuais, né? Por quê? Porque reduz o custo. Então, os custos operacionais de hardware diminuem muito, porque imagina, você precisa de um servidor, por exemplo, de arquivos. Você pode contratar isso por uma outra empresa que fornece esse tipo de hardware, porém, de maneira virtual para você. Você vai ter toda a manutenção de um hardware normal, porém, você não vai precisar ter ele num andar, por exemplo, de um prédio, como antigamente era. Né? Então, havia ali sempre um andar com vários bare metal, que são aqueles computadores gigantes que ficam naqueles racks, mas hoje em dia utiliza-se muito a tecnologia de virtualização. E uma rede virtual nada mais é do que uma rede composta por dispositivos virtuais. Então você tem maior controle sobre o tráfego. Né? O tráfego de rede você tem mais facilidade para controlar. É mais rápida uma implementação, você não precisa ter o trabalho de ir lá fisicamente. Você pode simplesmente implantar isso na sua rede. Você tem maior utilização dos recursos. Então, se de repente eu preciso de mais memória ou menos, ou existem serviços em que o próprio serviço se adequa à sua necessidade, se mais memória, se menos, se mais CPU, se menos, ele mesmo determina. Então, é uma rede basicamente igual a uma infraestrutura física, porém
é virtual, com todos os recursos, porém de forma virtual. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo de rede, que é o modelo de 3 níveis. Então, em inglês ele é chamado Three-Tiered Model. Por que ele é chamado assim modelo de 3 níveis? Porque, como você pode ver, ele tem 3 camadas. A primeira camada, que é a Core Layer, a do meio, que é a Distribution Layer, e a camada mais abaixo chamada Access Layer, a camada de núcleo, a camada de distribuição e a camada de acesso. Então, é uma arquitetura de redes que é composta por 3 camadas, né? Então, a camada de núcleo, ela é considerada o coração, né? Então, ela tem que ser uma conexão muito rápida, confiável, tá? Então, ela que faz toda a parte de backbone, então ela tem que ser muito rápida. Ela é desenhada já para ter high availability. O que é o high availability, o HA? Uma capacidade de não ter downtime, de não ficar sem serviço. Então ela vai ficar, vamos supor, 99,99% do tempo ligada. Tá bem? Então ela tem uma alta disponibilidade. Ela fornece apenas switching e routing. Tá? Então essa camada, a camada do núcleo, ela só tem essa camada, a camada do núcleo, responsabilidade de fornecer switching e routing. Então ela só faz o serviço de roteamento e de switching. Ela não vai se preocupar nessa camada com a filtragem de dados, com políticas de segurança. Ela apenas encaminha dados de maneira rápida, tá bem? Diferentemente da Distribution Layer, que é a camada de distribuição. Nesse modelo de 3 níveis, nessa camada central, que é a camada de distribuição, ela tem uma função intermediária. Então, ela fica entre a camada Core e a camada Layer. Tá? Então, ela tem o papel de gerenciar as políticas de rede. O que vai receber mais banda, o que vai receber menos banda de internet, filtragens, né, do que pode, do que não pode, e controles de acesso. É nessa camada que ocorre esse tipo de filtragem, tá bem? Então ela é conhecida como a camada de rede que decide, tá bem? É um ponto de controle, né? Ela atua como um ponto de controle para diferentes LANs. E tem a camada mais abaixo, que é a camada de acesso, a Access Layer. Ela é a camada mais próxima do usuário. Então, os computadores, as impressoras, os smartphones se conectam nessa camada. Então, ela que vai gerenciar os acessos do dispositivo, os logins, as senhas, a conexão com a Active Directory e os controles de segurança, as autenticações. Então, resumidamente, a Core Layer ela vai movimentar os dados rapidamente entre grandes áreas. Distribution Layer organiza o tráfego e controla o tráfego, e a Access Layer conecta os dispositivos à rede. Então, com esse modelo, você tem muito mais escalabilidade, eficiência e facilidade de gerenciamento. Esse é um modelo bem moderno, apesar de já ter em torno de 20 anos, mais ou menos. Tem o modelo de núcleo colapsado, que ele é um modelo em que a camada Core e a camada Distribution, ela colapsou, ela caiu e se torna uma camada apenas. Então aqui eu tenho uma camada que é a Core e Distribution, tem os dois papéis numa camada só, e aqui abaixo a camada de acesso. Então, o modelo collapsed, né, o modelo de núcleo colapsado, ele tem esse nome porque o núcleo cai, né, ele colapsa e vira uma única camada. Então, ela é mais simples, mais econômica, mas é ideal para redes menores. Custos mais abaixo, gerenciamento mais fácil, mantém a capacidade de switching e roteamento e a alta performance, porém com um custo mais reduzido. A Collapsed Core, que é a camada colapsada, juntamente com a camada de distribution, ela serve como backbone, como a espinha dorsal, como a gente tinha visto. E ela faz tanto a parte do roteamento, de distribuir os dados, quanto as políticas de segurança. Ela tem os dois papéis em um só. E a parte Access Layer continua
responsável pelos dispositivos finais, computadores, impressoras, pontos de acesso e autenticação. Quais são os prós? Economia, né? Então reduz muito o custo quando a gente perde a camada core, né? Ela se torna uma só com a camada de distribution, e temos a simplicidade, a facilidade nesse modelo, se comparado com o 3-tiered. Com relação à complexidade, fica mais fácil o gerenciamento. O desempenho também a gente não perde, mas ela é desenhada para redes menores. Da mesma forma, você vai ter muita escalabilidade, né? Mas é uma escalabilidade limitada se comparada com a 3-tiered, que é o modelo de 3 níveis. Então você pode ter um pouco de dificuldade em suportar grandes volumes de tráfego. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo Spine and Leaf, que é o espinha e folha. Tá? Então aqui nós temos o spine, que é a espinha A, e o B, e abaixo as folhas. Folha 1, folha 2, 3 e 4. O que é o Spine and Leaf? É uma arquitetura de rede usada principalmente em data centers, porque ela é rápida, redundante, altamente escalável. Ela organiza os dispositivos em 2 camadas, né? Então ela tem a camada espinha e a camada folha apenas. Então, a camada espinha, que é um backbone, ela é formada por switches com muita capacidade de processamento. O objetivo da camada spine é garantir um backbone rápido e redundante, permitindo que o tráfego flua sem gargalos. Switches, que são leafs, as folhas, para a conexão dos servidores, eles são responsáveis por conectar diretamente os dispositivos finais. Então, servidores, storages, equipamentos, os switches não se conectam diretamente entre si, eles sempre vão passar através da espinha. Uma característica desse modelo é que a comunicação sempre ocorre em 2 saltos, chamados de hops. A comunicação é sempre feita do switch de origem para o spine e do spine para o switch leaf de destino. Tá? Então, reduz a latência e mantém a rapidez e a previsibilidade. O tráfego é bem organizado, sempre servidor, switch leaf, spine e assim vai, de um para o outro. Esse fluxo evita confusões e garante que a rede permaneça eficiente mesmo sob alta carga. Os benefícios são velocidade, redundância, previsibilidade e a facilidade de escalar. Tá? Então você pode adicionar mais switches, mais leafs e sempre você garante a previsibilidade. O modelo é uma arquitetura de rede que geralmente é utilizada em data centers. É um modelo de rede utilizado em locais de alto volume de tráfego. Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de tráfego. Tá? Então aqui nós temos a internet, um roteador, um firewall e uma rede interna. Aqui no fluxo de tráfego norte-sul, o tráfego que vem da internet ele vai passar por um roteador. Então aqui é a rede interna da sua empresa. Recebeu os dados que vêm pela internet, eles passam inevitavelmente pelo roteador e depois por um firewall. Firewall a gente vai falar também mais para frente, mas basicamente é a parede de fogo, né? Esse muro de fogo que protege contra ataques, né? de hackers, vírus. Então ele vai passar aqui por esse sistema de proteção, depois ele vai para a rede interna. E o caminho inverso, que é do sul para o norte, ele vai passar pelo firewall e depois pelo roteador antes de sair. No caminho leste-oeste é também importante porque os conjuntos de servidores e o centro de dados data center também pode ocorrer aqui ataques nesse caminho. Tá? Vamos falar um pouquinho então. Por que é importante a gente saber sobre o fluxo de dados, né? Qual é a maior importância disso? São as questões de segurança. O fluxo de tráfego é importante você conhecer por questões de segurança. Então, tem lá northbound e o southbound, que é o fluxo de entrada, né? O fluxo que é a saída, e o fluxo de entrada, que é o southbound. Tá? Então, foi como eu disse, o fluxo de entrada, que é o southbound, ele sempre vai passar pelo firewall
e pelo roteador. Entrou por aqui, é sentido south, então southbound, ele vai passar pelo roteador e depois passar pelo firewall, sempre com medida de segurança. Tá? E o contrário, que é o northbound, que é sentido norte, ele vai passar pelo firewall e em seguida pelo roteador antes de ir para a rede externa. Tá bem? O leste-oeste ele também é importante, porque é onde ocorre aplicação dos dados, transferência de arquivos, comunicação entre processos. Também pode ocorrer algum tipo de corrupção de dados, ataques, utilizando esse fluxo leste-oeste, tá bem? Que é um fluxo interno. Tá bom? Então é importante proteger ambos os fluxos, mas principalmente o norte-sul, tá? Que é o que entra e sai da rede corporativa, né? Então o que sai da rede interna da minha corporação, da minha empresa e alcança a internet, é muito importante garantir que não haja vazamentos, né, de informações confidenciais, assim como que o que vem da internet também é importante garantir que haja segurança quando adentra rede corporativa. Então, é importante conhecer sobre fluxo de tráfego nesse sentido de segurança da rede. Então é isso, basicamente a nossa aula hoje falou desses assuntos, tá bem? Obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.